Eu vou falar algumas coisas aqui que alguns vão ficar chateados comigo. Eu sei que cada um tem o seu poder aquisitivo, tem a moto que cabe dentro do seu bolso. Mas hoje mesmo eu estava publicando lá sobre o lançamento da Harley Davidson, entendeu? Por que eu gosto da BMW? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Vinícius, por que você não pega uma CRF, uma moto de trilha para você usar? Isso aí é uma moto cara, se você cair você pode ter um prejuízo maior, beleza. Eu não vou entrar com a moto dessa no lugar que um trilheiro anda, gente. Eu gosto, sabe de quê? Pegar minha moto no final de semana, ir para uns botequins de roça, escutar um papo do povo, dar umas aceleradas. Por exemplo, às vezes eu falo contigo assim, eu estou numa estrada de chão a 100 km por hora. Mas cara, você tem que ter noção. Não é assim, eu não ando a 120 km por hora toda hora. O que acontece? Tem um lugar que eu gosto de ir, tenho retas lá mais ou menos de 7, 6 km. Uma moto dessa vai de 0 a 100 em 3, 4 segundos, entendeu? Então você sabuga ela sai rabiando, quando você vê você está a 100, ali embaixo você vai ter que frear de novo. Se você for entrar numa curva, eu lógico que você não vai entrar numa curva a 100 km por hora com a moto dessa na estrada de chão. Uma que é o seguinte, às vezes, cara, o peão tá pegando os filhos para dar um rolê de cavalo e as crianças sempre ficam atrás da cavalgada. Você faz uma curva dessa aí, você dá de cara com um moleque desse aí, você vai ser lixado, vai morrer ali, entendeu? Então assim, é outra diferença, é outra tocada de uma moto de trilha. É você ter ali 800 cilindradas ali, sem controle de tração, sem ABS, e segurar ali na mão. É gostoso você andar numa estrada de chão com a sua moto, entendeu? Então por isso, eu gosto da BMW, por quê? Porque de 2008, que foi lançada a primeira F800, a 2017, eles não mudaram isso, entendeu? A moto é a mesma. Então, por exemplo, se você hoje a lanterna dela mudou em 2012, veio para a lanterna de LED. Mas às vezes você está ali, meu Deus do céu, estou procurando um farol para minha moto, entendeu? Aí de repente você vai lá e procura um farol de uma 2010, 2012, ele vai ser bem mais barato. Então isso que eu gosto. Ela te dá uma liberdade de você, por exemplo, eu só uso pastilha sintetizada, eu comprei uma BMW a 170 reais. Pô, cara, é a mesma pastilha da CB450. Aí você tem ela de 29, tem ela de 40. Para que você vai comprar uma sintetizada? Ou então vai comprar ela dentro da BMW? Então são várias coisinhas que você pode estar colocando nessa moto. Igual, por exemplo, tem muita gente que debate sobre o filtro KN. Pô, para que você vai botar o KN a R$ 98, R$ 110? Se você tem um da FIO, que é o P4116, que custa R$ 30, mas se custa R$ 30 não presta. Não presta por quê? Você vai pagar a marca. O óleo não, o óleo tem que botar um Motul, um óleo bom, uma Voline, um óleo recomendado. Então assim, às vezes as pessoas se desesperam. Essa moto ela só te pede um pneu bom, porque você tem que andar com um pneu bom. Ela te pede um óleo bom e uma relação confiável. Existe em relação, eu acho que eu mesmo já passei a peixe, eu comprei relação usada no Mercado Livre. Você tem relações ali de 60, 600 reais, a relações de 1999, que é uma, por exemplo, uma Regia. Então assim, a moto só te pede isso, manutenção dela. Se você der a manutenção que ela merece, você não vai precisar ficar ali gastando rios de dinheiro com desgaste de peça, rolamento. Essa semana agora, essa moto eu troquei o pneu, ela me deu um problema, um calo na caixa de direção. Eu acho que o cara me vendeu ela, ele me vendeu com ela frouxa justamente por causa do calo. Eu apertei a moto, ficou um lixo. Aí já que eu ia trocar os rolamentos, eu pedi um cara, ela estava com 19 mil quilômetros, eu pedi um cara para trocar o óleo da suspensão. Que aí a mão de obra já estava inclusa, ele ia ter que tirar mesmo para trocar a caixa. Então assim, tem hora que ela te dá, mas aí você vai, por exemplo, você vai pegar um carro, você tem 2 pneus, um pneu hoje é 290 pau, você tem uma correia dentada, você tem um mecânico, você tem, cara, eu tinha um Clio, eu sempre andei de estrada, eu passei uma fase ruim na minha vida, tinha um Clio, a correia dentada do Clio é 2.500 conto, mais a manutenção, e muito mecânico não quer trocar. Então assim, eu uso a minha moto no dia a dia.
O custo-benefício dela é uma moto muito forte, uma moto, não apresenta problemas. Eu costumo falar que o problema está em guidonho e o banco. É o próprio piloto que faz as meadas na moto. Então tudo tem solução nessa moto. Às vezes você desespera, fica tranquilo. Vinícius, por que você não gosta das outras marcas? Não é que eu não gosto das outras marcas. Eu estou assim, eu estou saturado das marcas brasileiras. Por exemplo, a BMW de 2006, ela já vinha na Camil, que era uma moto que eu era apaixonado nela, era uma moto linda. Ela já veio com controle de tração, freio em 2006, freio ABS, 3 modos de pilotagem. Porra, a Honda veio colocar frenagem assistida, cara, em 2016. Aí a marca, hoje, aí o que eles fizeram? Pegaram uma Africa Twin, que era uma moto antiga, eles não se deram nenhum luxo de mudar o modelo da moto, relançaram a moto com ABS que não desliga, é uma moto problemática, não teve, muita gente não comprou, poucos que compraram. Gente, eu estou falando isso, não criticando a galera. Aí você vai comprar uma Tenerê, cara, Tenerê, os caras que tem Tenerê são apaixonados. Eu também era, eu tinha uma DT200, agora você imagina lançar a DT200 de novo, eu vou comprar ela de novo. Então você relançar a Tenerê. A Tenerê foi tão boa que eles tiraram ela do mercado, já descontinuaram a moto. Aí beleza, aí você vai pegar uma Vestron, Kawasaki, uma Suzuki, são motos que têm uma tecnologia de ponta. Mas você não vai colocar uma moto Vestron com um aro de ferro dentro de uma estrada de chão. Então o preceito dela é outra coisa. Eu não caracterizo uma moto dessa como Big Trail. Vocês me desculpam quem tem essa moto, entendeu? Mas para mim não é Big Trail. Big Trail é o seguinte, Big, ela pode ir no asfalto, ela pode ir no... Você não vai com o pneu daquele que eu fiz no outro vídeo, uma moto dessa numa estrada de chão. Vocês concordam comigo? Então às vezes o cara fica assim, puto, que a gente está falando de BMW, que nós somos amantes da BMW. A marca é boa, entendeu? Por exemplo, eu sou apaixonado na KTM, mas como é que eu compro uma KTM 2014 a R$76? Você imagina uma nova. É a melhor marca que tem. E outra, aonde eu vou achar peça para isso? Então assim, eu não sei se eu estou alimentando a indústria de crime, da onde veio a peça. Eu sei que tem um mundo de peças paralelas da BMW sem você precisar de ir na concessionária. E outra coisa, mecânico de concessionária BMW não entende nada de moto. O chão da concessionária é mais limpo que a minha cozinha. Você não vê uma mancha de graxa dos caras? Os caras têm um manual lá, que inclusive eu até vendo ele em 2019, é o RSD, Manual de Serviço e Reparos da BMW. Ele vai explicando para o mecânico ali, ó, tirar uma carenagem, tira um parafuso A, B, C, e assim que eles tratam a sua moto. Eles nunca vão, o preceito do mecânico da BMW não é consertar, é trocar a peça. Onde já se viu sentar dentro do concessionário, o cara te cobrar R$250 a hora de rastro. Quantas horas vai dar? Vai dar 3, só ali você já morreu em R$700, só para ele saber o problema que você já sabe que é, senão você não levava a moto lá, entendeu? Então assim, a BMW faz cagada também. Por exemplo, esse aí o pessoal que tem, me desculpa, a XR1000 da BMW. Qual é o preceito daquela moto? Ela não é uma esportiva e não é uma Big Trail, porque você não vai enfiar uma moto com aqueles aros ali dentro de uma estrada de chão. Dizem que quem tem a moto é o Prost de novo. Elas são 120 cavalos a mais do que uma moto normal, do que uma GS 1200, entendeu? Então assim, quem tem, amor também não vai casar, quem vai comprar aquilo. Então assim, então o que eu quero chegar? Às vezes a pessoa fala assim, hoje a BMW tomou o mercado. A Triumph hoje é a única que está batendo de frente com a BMW. Mas aí a Triumph, por exemplo, lançou a 900. É como se ela fosse dentro da BMW e mexesse no vespeiro. Aí a BMW vai e lança uma tecnologia nova que ela tem guardada lá dentro do cofrezinho dela. Aí o que acontece? Mudou. Nós tivemos aí, as 2011, 2012 dava problema de estator. As 2013, 2014, ABS. Se não deu, vai dar. Isso aí você pode ficar tranquilo. E hoje não é um bicho de 7 cabeças, não é fácil de arrumar. Para
quem na época deu problema na minha e a BMW queria me cobrar 15 mil, eu falei, eu queria processar a BMW para você ver, um problema crônico em todas as motos, entendeu? A 2016, que é essa que eu estou aqui, que ela está com 19 mil, ela dá muito problema na antena da chave, o erro, tal tenebroso erro do EWS, entendeu? E aí, as 2017, eu não tenho certeza se foi lançado em 2018. O problema no acelerador eletrônico já deixou muita gente no Atacama, em um monte de lugar. As pessoas iam viajar com essa moto e levavam um acelerador eletrônico, porque se desse problema ele chegava e trocava. Aí conseguiu sanar todos os problemas. Aí veio lá atrás, mexeu no vespeiro, eles lançaram a 310 e lançaram a F850. Cara, F850 tá dando problema pra caramba. Aí veio os apressadinhos, comprar a primeira leva de moto, sem saber como é que a moto ia se portar no mercado brasileiro. Então hoje eu estou ouvindo falar problemas assim de moto brasileira. Gente, é um absurdo, o cara lançar uma moto, a moto ferveu o sensor de temperatura do radiador, fundiu o seu motor e a BMW virar as costas para você. Então assim, no modelo que vai vir agora em 2020, provavelmente eles vão arrumar isso. E vários outros problemas que estão tendo. 310 eu já vi ela só ligar com o câmbio fechado. Então assim, aí o pessoal o que faz? Dá margem para meter o pau. Dá margem. Não estou falando que as outras motos são ruins não, entendeu? Mas esses são os problemas apresentados na F800. Então assim, eu espero que eu tenha instruído vocês, tá? Os vídeos que eu vou fazer são vídeos para tentar ajudar. E tem muita gente que saca muito. Eu, por exemplo, eu comprei a marca. Eu hoje, por exemplo, eu ando com a minha moto sem olhar no velocímetro. Pelo barulho, eu já sei que marcha ela está, que velocidade ela está. Quando aparece um barulhinho na minha moto, eu já sei o que é. Eu já sei o que aconteceu, porque eu leio muito, eu vou em postes, por exemplo, de grupos da Alemanha, de grupos na Itália, porque ficar nesses grupos brasileiros também, o cara pegar a moto e ficar usando como algo de família, pô, isso aí você tem que postar no seu Facebook, você me desculpa eu falar isso, entendeu? Eu não tenho nada a ver se você foi dar um balé com a sua esposa, que você comprou uma moto nova. Então assim, eu estou no grupo de BMW para mim ter argumento, para mim ter perguntas, por exemplo, bobas às vezes, igual o famigerado disco de freio, flutuante. Cara, eu vendi uma moto que era um disco de freio. Eu tinha uma 2014, era a melhor moto da BMW. Eu vendi ela por causa do disco de freio, porque eu já não aguentava mais. Eu vou levar um disco desse para apertar. Então, às vezes, é preferível você desfazer da moto, deixar o cara se ferrar, porque ele não é se ferrar. Ele escutar um pouquinho daquele sonido maravilhoso da BMW, entendeu? Então assim, eu fico vendo o pessoal falar umas coisas sem nexo. Aí eu vim aqui, vomito tudo na cara de vocês. É lógico, ofendo alguns, tem uns que me dão valor, porque eu estou falando coisas aqui com respaldo. Eu não estou falando coisas aqui de uma pessoa que começou a andar de moto a semana passada. Eu vim da TT 125, da DT 200. Eu sempre gostei de off-road, sempre gostei eu moro em Minas Gerais, aqui tem lugares lindos, Carrancas, Ibitipoca, fica aqui do lado da minha casa, aqui é meu quintal Ibitipoca, para você ter uma ideia. Então assim, eu quero uma moto que ela me leve, tanto no asfalto para mim ir num casamento, como me leve também para fazer um off, pular numa cachoeira maravilhosa que aqui na minha região tem várias, entendeu? Então assim, se eu ofendi alguém, eu peço até desculpa, a minha intenção aqui não é essa. Eu vou continuar fazendo vídeos de manutenção. Se vocês quiserem, deixe na descrição aí qual a dúvida de vocês, eu vou tentar sanar, tá? E assim como eu vou lá nos grupos lá e tento sanar, mas às vezes a pessoa não dá valor. E dá um like aí, ajuda aí que eu vou continuar fazendo vídeo para vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e desculpa qualquer coisa aí.